Uma joia brilha no extremo sul da Grande Barreira de Coral. Uma ilha se destaca no entroncamento dos corais e correntes. Um lugar no qual a vida está em rota de colisão. Suas águas são cheias de perigosas belezas e estranhas parcerias. Filhas pródigas realizam rituais secretos para gerar filhotes que enfrentarão chances remotas. Gigantes vagam pelo mar. E a vida explode com a mudança da lua e da maré. Neste ponto de encontro de criaturas grandes e pequenas, conhecido como a Ilha Lady Elliot. Ilhas ocultas da Austrália. Ilha Lady Elliot. É novembro, começo do verão na Austrália, e Lady Elliot e seus corais estão fervilhando de vida. É o começo da temporada de reprodução. Aves marinhas estão cortejando e construindo ninhos nos lugares mais precários. Também é o início da temporada de reprodução para as tartarugas marinhas verdes. Ao largo da costa, uma fêmea nada na direção da ilha. E ela não está sozinha. Dúzias de tartarugas marinhas fêmeas se reúnem nas proximidades do Recife. Ela está carregando ovos. Depois de vagar por mar aberto, encontrou seu caminho de volta para a mesma praia onde nasceu. As fêmeas só começam a reproduzir com cerca de 40 anos de idade. Então, ela passou pelo menos 4 décadas nadando pelos mares antes de voltar para cá para procriar. Ninguém sabe exatamente quando e onde ela acasalou, mas ela é capaz de guardar sêmen de diferentes machos por vários anos. Assim, ela pode se autofertilizar e desenvolver os ovos no melhor momento. Desta maneira, ela pode gerar de 5 a 7 ninhadas de ovos por temporada, sem precisar acasalar entre a postura dos ovos. E até mesmo guardar esperma para fertilizar seus ovos futuramente. Ela já fertilizou sua primeira leva de ovos, e eles estão dentro delas sendo preparados para a desova. Os machos, identificáveis por suas caudas mais longas, perseguem as fêmeas buscando uma oportunidade para acasalar novamente. Mas quando as fêmeas começam a pôr os ovos, os machos deixam os corais da ilha e migram, às vezes, até centenas de quilômetros para suas áreas favoritas de alimentação. As fêmeas são deixadas para trás, prenhes, famintas e com uma exaustiva e longa temporada de desova pela frente. Agora, ela e outras fêmeas se reuniram para esperar a noite certa para ir até a praia pôr os ovos. Ela não pesa na água, mas seu corpo de 150 quilos irá exigir um esforço gigantesco para que ela se movimente em terra. Por isso, ela espera a ajuda da maré, que está subindo, e que escureça. Enquanto as tartarugas verdes se preparam, a ilha está passando pelo frenesi das atividades de reprodução dos pássaros. Quase todos os 45 hectares estão cobertos por algum tipo de ninho de ave.
Alguns ninhos recém-construídos e outros reciclados do ano passado. Como as tartarugas, muitas aves acabam de chegar à ilha para reprodução no verão. Na extremidade da Grande Barreira de Coral, logo ao sul do Trópico de Capricórnio, Lady Elliot é uma verdadeira ilha de coral. Feita com restos de coral, areia e conchas lançadas pelas correntes, marés e ondas, isolada dos predadores do continente e rodeada por um mar cheio de peixes, ela atrai como área de reprodução para tartarugas marinhas e pássaros migratórios. Ainda é início da temporada, mas alguns 30 réis pretos já acharam seus pares e estão ocupados construindo ninhos, enquanto outros acasalam na praia. É difícil ter privacidade. Apesar das interrupções, os jovens apaixonados persistem com a intenção de gerar a próxima geração. Eles estão nidificando pela primeira vez e passarão as próximas semanas cumprindo a importante tarefa de escolher um lugar para o ninho e construí-lo. Pássaros que chegam cedo podem escolher um bom local. Mas os casais nem sempre concordam quanto às opções de moradia. A maioria prefere as casuarinas à sotavento da ilha, longe da frente mais atingida pelos ventos ciclônicos e tempestades que assolam a ilha durante quase todo o ano. Eles costumam fazer seus ninhos nos galhos mais fortes, próximos do tronco. Enquanto ela trabalha no alicerce, ele vai à floresta de pisônias, na parte central da ilha, em busca de materiais para o ninho. Com até 20 metros, as pisônias são as árvores mais altas da ilha, formando uma densa área sombreada. Elas são muito procuradas para os ninhos. É muito apertado viver aqui, pois cada árvore chega a ter 42 casais. Este novo proprietário está aqui procurando folhas de pisônia que estão espalhadas pelo chão da floresta. Não serve qualquer folha. A umidade e o tamanho da folha são importantes. Para este macho, quanto maior, melhor. Quando o estoque de folhas da floresta está baixo, mais folhas podem ser encontradas na costa. Mas às vezes é difícil manobrar na forte brisa. Eles juntam as folhas juntas com seus excrementos. Há urgência no ramo da construção agora, já que a temporada de ciclones se aproxima, trazendo ventos de até 80 km por hora. É uma corrida para pôr os ovos e criar os filhotes antes que as forças destrutivas da natureza atinjam a ilha. Com mais de 30 mil casais de 30 réis pretos na ilha, a demanda por material para os ninhos é alta. Os que se atrasarem terão que ser menos exigentes quanto aos materiais que usarão para a construção. Após um dia produtivo de pesca e construção, os casais se reúnem à noite para descansar. O coro rouco de cerca de 20 tipos diferentes de aves se transforma em um silêncio com o cair da noite.
sob a influência da lua, a maré está no ponto mais alto e um animal gigante surge na praia. Ela tem que caminhar longe das ondas para que seus ovos não sejam levados pelas águas. Como se estivesse no piloto automático, essa fêmea abre uma cavidade profunda para pôr seus ovos, usando suas patas traseiras como pás. Ela precisa colocar sua ninhada de cerca de 150 ovos, do tamanho de bolas de bilhar, na câmara. Na maioria dos animais, os genes determinam o gênero. Mas o sexo de pequenas tartarugas marinhas é definido pela temperatura da areia na qual os ovos são enterrados. A temperatura da areia aqui, nas próximas semanas, ficará entre 28 e 30 graus Celsius, o que significa que a maioria das primeiras ninhadas nascerá com tantos machos quanto fêmeas. Temperaturas abaixo de 27 graus geram apenas machos, maiores que 31, predominantemente fêmeas. Durante este processo, ela derrama lágrimas de verdade para expelir o excesso de sal e proteger os olhos dos abrasivos grãos de areia. Após botar o último ovo, ela preenche a câmara com suas patas traseiras. Empurra os ovos para baixo e joga a areia solta por cima dos ovos, para escondê-los de predadores. Após 3 horas de trabalho, ela aproveita o fim da maré alta para voltar para a água. Lá irá descansar e se recuperar por uma semana antes de passar 3 dias fertilizando sua próxima leva de ovos com esperma guardado. Dentro de 2 semanas, ela estará pronta para pôr outra ninhada de ovos. É uma sequência que ela irá repetir pelo menos 5 vezes ao longo do verão. O esforço para a reprodução durante o verão é tão exaustivo que ela só consegue pôr ovos novamente depois de alguns anos. O casal de 30 réis pretos terminou seu ninho e conseguiu botar um único ovo, que eles incubarão pelos próximos 30 dias. Os pais irão se revezar, saindo para pescar na costa. Com seu papo cheio, este macho retornará para o ninho com comida para a viagem. A fêmea esperou pacientemente enquanto cuidava do ovo, por isso ele entrega para a viagem. Ela está esperando jantar diretamente no seu bico. Em uma colônia populosa tem suas desvantagens, como piolhos. O casal cuida metodicamente um do outro para se livrar dos irritantes parasitas. Outras aves, como as gaivinas, se preocupam com problemas muito maiores do que os piolhos. As gaivotas pratas.
Estas gaivotas saqueadoras invadem as colônias à procura de uma oportunidade para atacar os ovos e filhotes. O grande garajal de bico amarelo faz seu ninho no chão, em áreas abertas com relva no norte da ilha. Em alguns anos, quando a pescaria é boa, sua população aumenta, diminuindo novamente quando há menos peixes. Os garajaus machos solteiros escolhem a área para seus ninhos. Por todo lado acontecem disputas pelo território. As fêmeas, entretanto, são bem-vindas. O namoro inclui alguns movimentos simples, como levantar a cabeça e graciosos cumprimentos. Um ritual que os jovens casais repetem mesmo após botar os ovos. A maioria dos casais põe um único ovo, às vezes 2. E os casais se revezam durante a incubação, que dura 1 mês, enquanto o parceiro pesca. Eles precisam vigilar constantemente, já que seus arqui-inimigos, as gaivotas pratas, estão em torno da colônia, esperando uma oportunidade. As gaivotas matam mais de 20% dos ovos e de filhotes nas colônias de garajaus. Elas são ladras atrevidas, chegando a roubar metade de todos os peixes que os garajaus trazem para o ninho. Para se defender, os garajaus formam uma fortaleza de penas perto da fronteira, atacando com seus bicos e gritando para mostrar desaprovação contra as gaivotas saqueadoras. O assédio constante cria o caos na colônia. E não é apenas com as gaivotas que os garajaus precisam se preocupar. A ilha não tem mamíferos nem répteis predadores. Mas junto com as gaivotas, sanás e garças são um risco ainda maior para os ovos e os filhotes. Mas com a formação sincronizada de ninhos em grandes colônias, há mais olhos atentos aos invasores. Como fazem ninhos em árvores, os 30 réis pretos estão relativamente a salvo do ataque de predadores. Mas seus parentes, que fazem ninho no chão, precisam estar sempre vigilantes e trabalhar em equipe para cuidar dos ovos e dos filhotes. Em vez de fazer ninhos em grandes colônias, as gaivinas de dorso castanho deixam seus ovos embaixo de arbustos e restos de coral. Esta escolheu a base bifurcada de uma casuarina. Com sua fortaleza de madeira em um dos lados, pelo menos os pais não precisam olhar para trás. Mas os filhotes, sim. Pais protetores não toleram a presença de outros filhotes. Esta gaivina de dorso castanho, com 1 semana de idade, se aproximou demais de uma mãe agressiva que está cuidando de seu ovo. A ave adulta a espanta de forma a não deixar dúvidas. Tendo provavelmente perdido seus pais no mar, este filhote acaba encontrando uma mãe adotiva, que ainda está incubando seu próprio ovo. Mesmo assim, suas chances de sobrevivência são mínimas sem seus dedicados pais. A incubação dos ovos pelos pais continua sem parar por 4 semanas. A vigilância em geral compensa para as gaivinas do dorso castanho e mais de 70% dos ovos sobrevivem até o nascimento. A densidade de pássaros chega ao ápice durante o verão, quando a ilha e as águas em torno fornecem suprimentos para mais de 50 mil pássaros marinhos durante a reprodução. Coletivamente, as dezenas de milhares de pássaros expelem toneladas de guano, fezes ricas em fosfatos, todos os anos. A
A ilha de Lady Elliot já foi tão rica em guano que foi intensamente escavada em busca deste valioso fertilizante no início do século XIX. Os escavadores de guano apareceram pela primeira vez na ilha em 1863 e lá permaneceram durante uma década. A prática de retirar guano destruiu cerca de 90 centímetros da superfície do solo e devastou toda a vegetação da ilha, exceto por 8 árvores de pisônia. Estas pisônias sobreviventes disseminaram e floresceram, e mais uma vez trouxeram sombra para a área central da ilha. E elas devem agradecer aos pássaros. O guano deposita de 10 a 20 toneladas de nitrogênio no aquífero. As pisônias se alimentam deste suprimento acessível de fertilizante líquido. Mas há um lado negro nesta relação. Estas flores parecem inocentes, mas elas se tornarão sinistras em algumas semanas. Estamos no auge do verão, e faz 2 semanas que a tartaruga botou seus primeiros ovos. Sua segunda leva de ovos já está pronta. E ela tem companhia na lagoa. Com a temperatura da água aumentando e dias mais longos, as arraias Taeniurmeene também chegam para reproduzir. Há mais machos do que fêmeas quando eles se reúnem. Mas esta fêmea já está prenhe, carregando seu filhote. Ela levará mais 6 meses para ter os filhotes, que romperão as cápsulas de seus ovos dentro do útero. Ao nascer, eles já estão completamente independentes. No meio do verão, a temperatura do ar chega a 40 graus e os raios ultravioletas estão mais fortes do que nunca. Os corais desenvolveram uma defesa inteligente. Quando são expostos à maré baixa, eles secretam um muco grudento que funciona como protetor solar. O muco também retém nutrientes que são levados para dentro da laguna, com a descida da maré. Com o nascer de um novo dia, a tartaruga completou a segunda postura de ovos. Desta vez, em uma parte exposta das dunas mais altas. Com o avanço do verão e sem sombra, a temperatura da areia já chega a 32 graus Celsius. Isso quer dizer que estes 150 ovos produzirão predominantemente fêmeas. Ela retorna para a água para preparar mais uma ninhada de ovos. A terceira da temporada. Alguns dos filhotes de gaivina começaram a nascer. Os pais precisam fazer muito mais viagens para a costa para pescar e alimentar os filhotes, o que às vezes os deixa vulneráveis às arraias e gaivotas. Sem seus pais, este filhote de gaivina de dorso castanho tenta se esconder o máximo que pode. Um dos pais ainda sobrevoa tentando protegê-lo. Longe da atividade frenética das florestas de pisônias, um filhote de rabo de palha de cauda vermelha, com 1 semana, espera silenciosamente o retorno dos pais.
Dormir conserva a energia que pode ser usada para o crescimento. Embora seja simples, o local deste ninho foi cuidadosamente escolhido pelo pai para proteger o filhote do sol direto. Este Sanã de listras pardas considera sua chance contra o bico já temível do filhote e decide não tentar. É início de janeiro. O solstício de verão já passou. E a desova das tartarugas chegou ao ápice. Todas as noites, centenas de mães tartarugas aproveitam a maré alta para chegar até a praia. Entre elas, a fêmea que já botou ovos 2 vezes nesta temporada. Mais adiante na praia, embaixo da casuarina, sua primeira ninhada está começando a nascer. É uma ninhada misturada com machos e fêmeas. Com 10 graus Celsius a menos, seriam todos machos. Cada manhã, a areia da praia é tomada pelos filhotes. Eles começam uma corrida para o mar. Uma corrida pela vida, com poucas chances. As tartaruguinhas são totalmente indefesas. É um massacre. De cerca de 20.000 filhotes que nascerão nestas praias, apenas 50% sobrevivem às primeiras 24 horas de vida. Se este filhote conseguir fazer a viagem além dos recifes de coral até o Pacífico, ele será o único entre 1000 a chegar na idade adulta. Há uma força presente na costa que pode levar o filhote para longe dos perigos dos recifes da ilha Lady Elliot. É a corrente leste australiana, ou CLA, que traz para o sul as águas mornas dos trópicos. Chegando a 7 km por hora, é uma das correntes mais rápidas do Pacífico Sul. Ela transporta 40 milhões de metros cúbicos de água a cada segundo. A corrente tem quase 100 quilômetros de largura e mais de 1,5 km de profundidade. Ela forma um cinturão de transporte que levará os filhotes até uma área relativamente segura, longe das águas cheias de predadores dos corais e para o sul, até o centro do Pacífico. Pelos próximos 10 anos, eles ficarão à deriva em mar aberto, nos que são conhecidos como anos perdidos, até voltarem para as áreas ricas em alimentos em torno da Grande Barreira de Coral. A sobrevivência na ilha é um jogo de números. Como as tartarugas, as aves marinhas têm alta mortalidade. Estamos no início do outono e uma série de tempestades varreu a ilha. O lado leste recebeu a maior parte do impacto dos ventos, que derrubou árvores e filhotes e ovos dos ninhos. Alguns adultos também sofreram. Os 30 réis pretos novatos sobreviveram.
Mas seu precioso ovo foi derrubado e está fadado a se tornar alimento para as gaivotas antes do cair da noite. Os 30 réis pretos que se abrigaram na floresta de pisônias na parte central da ilha foram menos afetados pela tempestade. Mas fazer o ninho aqui cria outros perigos. A pisônia também é conhecida como árvore pega-pássaro. Neste momento do ano, as sementes amadurecem e se tornam frutos grudentos que se enroscam nas penas. Sem nunca mais poder voar, o corpo deste pássaro transportará as sementes desta perigosa árvore. Levadas pelo vento forte, as sementes pegam carona na carcaça do pássaro e irão para ilhas próximas, onde germinarão e colonizarão novos territórios. Este filhote de rabo de palha sobreviveu à tempestade sob o olhar atento dos pais. Sua penugem ainda está se transformando em penas de voo. Um dos pais voltou com o papo cheio de peixe para alimentar o filhote faminto. Um sanã de listras pardas está por perto. O afiado bico da ave adulta possui bordas serrilhadas para prender os peixes escorregadios e também serve como arma de defesa contra visitas indesejáveis. Embora sejam elegantes no ar, os rabos de palha são menos desenvoltos na terra. Suas pernas e seus pés ficam muito para trás no corpo, criando um centro de gravidade ideal para manobras aéreas, mas ruim para dar suporte ao pássaro em pé, o que limita os movimentos no chão a um desajeitado balanço. Engordando cerca de 15 gramas por dia, este filhote de rabo de palha ainda precisa ficar mais robusto antes de ser independente. E ele está constantemente com fome. Para suprir a demanda, os dois pais precisam pescar até em mares revoltos e sob um clima inclemente. Os ciclones que atingem a ilha quase todos os anos também provocam fatalidades no solo oceânico. Os corais em torno de Lady Elliot podem ser tão perigosos quanto belos. Suas estruturas de calcário denteadas representam um risco aos que frequentam os mares. Em 1999, este iate com casco de aço afundou durante uma violenta tempestade. Em menos de 2 décadas, o coral já tomou conta dos destroços. Ele está encrustado com algas e enfeitado com corais moles. Estes organismos sedentários se tornam uma atração para uma gama de animais marinhos. Este é um ponto de encontro popular para cardumes de peixe-cirurgião e imperadores-trompeta. Com o corpo escondido na segurança do coral e protegido dos ventos e das ondas, esta tartaruga está pronta para sua quinta e última ida até a costa da ilha. Faz 4 meses que ela pôs seus primeiros ovos da temporada. Com sua primeira ninhada de filhotes, já arrastada pela corrente leste australiana para um futuro incerto, ela não pode fazer muito mais para garantir a sobrevivência da espécie, além de continuar sua missão. Ela vive junto com criaturas que se alimentam de seus filhotes e que compartilham do mesmo instinto para se reproduzir. A barracuda de Heller chega a nadar até 40 quilômetros por hora e caça com facilidade filhotes de tartaruga. Mas aqui, nesta laguna aberta, elas utilizam a estratégia clássica de emboscada, espreitando peixes menores, crustáceos, lulas e outras presas desavisadas. O
O tubarão de Pontas Negras do Recife chega com a maré alta. Com filhotes de tartaruga suficientes no cardápio deste mês, eles ficam perto dos recifes interiores, onde a caça é fácil. Hoje eles têm companhia. Este golfinho nariz de garrafa também está pescando e está de olho em um cardume de sargentos. Embora pareça, no momento, mais interessado em se divertir do que em se alimentar. A corrente leste australiana quente que passa pela ilha Lady Elliot não carrega a mesma carga de nutrientes típica das correntes frias e dos afloramentos. Mas os recifes de coral permanecem vibrantes. E a maior parte das criaturas encontra tudo o que precisa em sua própria vizinhança. As enguias do jardim colocam suas cabeças para fora para se alimentar do plâncton que flutua nas correntes locais. Apenas a metade de seus corpos graciosos sai da areia. A outra metade fica em segurança, em um tubo subterrâneo formado pelo muco que secretam. Elas rapidamente se retiram ao menor sinal de perigo. E elas devem temer muito o salmonete barberino. Cada salmonete é equipado com um longo par de barbilhões, que detectam substâncias químicas e vibrações. Eles vasculham o leito da laguna à procura de vermes e de crustáceos. Isso dispersa presas assustadas, que também atraem outros peixes. Oportunistas como Monotaxis grandoculis se aproveitam do que é conhecido como alimentação na sombra. Sistemas de recifes de corais são conhecidos por sua complexa rede de relacionamentos, e o pepino do mar pode se gabar de estabelecer um dos mais bizarros. Há mais de 1.500 espécies distintas de pepinos do mar, e embora sejam diferentes no tamanho, na textura e na cor, todos são criaturas que se movimentam lentamente no leito do mar. Eles arrastam seus corpos redondos no solo oceânico, sugando a areia pela boca, extraindo os detritos e expulsando os dejetos pelo ânus. Curiosamente, eles também respiram pelo ânus. E é nisto que este pequeno peixe vê uma oportunidade. O peixe pérola fareja em torno do pepino do mar, esperando que ele abra seu ânus para respirar, entrando na cavidade. O peixe pérola se esconde neste esconderijo durante o dia, bem protegido, até que chega a hora de se alimentar à noite. O mais estranho é que o pepino do mar não parece se importar nem um pouco com este relacionamento. Muitos desses relacionamentos nos recifes são mutuamente dependentes, ou pelo menos benéficos para os dois. Muitos peixes-palhaço têm relações simbióticas com anêmonas, como se morassem nelas. As anêmonas têm tentáculos que são equipados com células urticantes que ferroam invasores. Mas os peixes-palhaços são cobertos por uma mucosa protetora e são imunes às ferroadas. A anêmona faz o papel de protetora e o peixe-palhaço retribui o favor limpando sua anfitriã, fornecendo nutrientes com seus dejetos e assustando predadores. E não há forma melhor de garantir sua utilidade e sua sobrevivência do que oferecer um serviço para o qual sempre há uma alta demanda, como a limpeza. Estes imperadores trompeta predatórios estão reunidos aqui para receber o serviço de um minúsculo peixe, que normalmente seria do tamanho de uma mordida. Com 7 centímetros, o bodião limpador cria estações de serviço exclusivas em locais determinados para que seus clientes saibam onde encontrá-los.
Habitantes do Recife de todas as formas e tamanhos aparecem nestas estações de limpeza para que sejam removidos seus parasitas e a pele morta. A relação evolui tão profundamente que seus clientes desligam seus instintos predatórios, enquanto os limpadores trabalham. O negócio funciona durante o ano inteiro, independente da estação. Mas os negócios estão prestes a crescer. As arraias-jamantas estão chegando. Na maior parte do ano, elas se alimentam nas águas profundas e ricas em nutrientes longe da costa. Mas com o progresso do outono, as águas profundas começam a ficar muito frias e as arraias migram para águas costeiras mais agradáveis, onde gastam menos energia para manter sua temperatura. Estas arraias gigantes vivem dos menores organismos, plânctons. Elas filtram enormes quantidades com estruturas presentes em suas brânquias. Entre as marés baixas nas quais se alimentam, elas visitam as estações de limpeza para manter suas guelras em perfeito estado. Em alguns anos, mais de 450 arraias-jamantas se reúnem aqui antes do inverno. Com uma envergadura de 3 a 5 metros, elas voam pelas águas com facilidade. Lady Elliot é o local com maior agrupamento conhecido de arraias-jamantas na costa da Austrália. Quando as águas esquentam alguns graus com a chegada da primavera, a maior parte das arraias-jamantas migra para águas mais profundas e frias. A tartaruga também deixou sua área de desova na ilha Lady Elliot e viajou para áreas de alimentação além do extremo norte da Grande Barreira de Coral. Aqui, ela se alimentará de algas marinhas e se recuperará do esforço da reprodução. Enquanto a atividade subaquática dos corais continua vibrante durante a primavera, acima d'água, a ilha Lady Elliot está relativamente serena. A primavera é a estação mais seca na ilha, com bastante sol. Os pássaros migratórios partiram. E os residentes permanentes têm a ilha só para eles. Garças reais do Recife patrulham a costa e as águas rasas. Elas podem ser de 2 cores, branco ou cinzento escuro, mas ambas pertencem à mesma espécie. São predadoras de emboscada, curvando as asas como se fossem capas para confundir suas presas com a sombra que projetam. Caçando dia e noite, as garças se aproveitam da maré baixa, que retém as presas nas águas rasas, onde são facilmente apanhadas. No início do verão, as chuvas retornam. E algumas aves marinhas voltam com ela. A temperatura das águas já está alguns graus mais alta. Forças da lua estão afetando uma das criaturas menores, mas mais influentes de todas: os próprios pólipos dos corais. Algas unicelulares coloridas chamadas zooxanthellae vivem dentro dos tecidos moles dos corais.
De dia, com a energia do sol, elas fazem a fotossíntese. Essas algas também facilitam a capacidade de produção de carbonato de cálcio dos corais, que dá a eles sua estrutura rígida. Mas à noite, estes pólipos revelam seu alter ego. Eles se tornam carnívoros, armados com tentáculos urticantes que atacam presas minúsculas. Não tão imóveis quanto se imagina, eles também se envolvem em disputas territoriais com vizinhos de outras espécies. Tentáculo a tentáculo, os pólipos vão contra outras espécies para proteger seu espaço no coral. Eles projetam estruturas em forma de fita para atacar e, no fim, digerem seus rivais. Esta noite, com a lua cheia, alguma coisa está sendo criada dentro de cada pólipo. Uma porção de ovos de coral coloridos e brilhantes chegaram ao seu estágio de reprodução final. Como uma receita mágica, a temperatura da água, a duração do dia, as marés e a salinidade da água se alinham. E em um dado momento, milhares de pequenos balões cheios de ovos se soltam. Numa noite de dezembro, como acontece há milhares de anos, milhões de pólipos sincronizam sua desova. Os ovos cheios de lipídios vão rapidamente para a superfície, onde serão fecundados pelo esperma que está na água e também acabou de ser expelido. Eles se transformam em minúsculas larvas que nadam livres até se estabelecerem no coral banhado pelo sol e se tornarem novos pólipos sedentários. Os corais esperaram o ano todo por estas noites de verão especiais, para fazer sua parte na reposição da maior estrutura viva da Terra, a Grande Barreira de Coral. A ilha Lady Elliot pode ser apenas a última joia no colar do Recife. Mas esta pequena ilha desempenha um papel gigantesco na vida de muitos habitantes e visitantes espetaculares. Uma anfitriã para os altamente ameaçados e muito esbanjadores. Um palco para estranhos relacionamentos e grandes massacres. Um polo de dramas para criaturas de toda parte. Não há lugar como a ilha Lady Elliot.